Há pouco tempo, um parente que faleceu e costumava evitar esta história, principalmente porque era bastante cético em relação a qualquer religião, espírito, lenda e coisas do tipo, certa vez nos contou sobre uma casa que ele e sua esposa costumavam alugar na rua Colón em Las Condes. Ninguém nunca comprou essa casa, até alguns anos atrás, e os aluguéis eram incomuns, o preço estava quase simbólico para a localização. Eles viveram lá por alguns meses, ele, a esposa e os 3 filhos. O primeiro evento paranormal foi com um brinquedo que se moveu no meio da madrugada. Era um desses brinquedos a pilha que se movem e tocam uma música. Quando foi verificar o brinquedo, percebeu que estava sem pilha, mas de alguma forma ainda se movia. Na casa havia um piano, e de vez em quando, ele se sentava para tocar usando fones de ouvido. Era bastante comum que durante esses momentos ao piano, uma voz distorcida e incoerente fosse ouvida através dos fones de ouvido. Não me lembro exatamente como ele contou isso, mas era algo assim. A cozinha costumava pegar fogo sozinha, e não parava de sair fumaça pelas janelas. Mesmo com o gás desligado, era durante o dia, e ninguém estava naquele local. Em uma dessas ocasiões, uma vizinha chegou para perguntar se precisavam de ajuda. Ela parecia uma típica senhora espiritualista, e dado o contexto, eles a deixaram entrar e verificar. Para surpresa deles, a senhora pegou um par de sapatos muito velhos e pretos que estavam quase escondidos, perguntou se eram de alguém da casa, e como responderam que não, pediu permissão para levá-los. Um pouco surpresos, concordaram. Depois que a vizinha levou os sapatos, os eventos paranormais mudaram seu padrão, mas mesmo assim, eles decidiram não continuar alugando a casa e se mudaram para o centro de Santiago. O mundo é pequeno, e um dia meu pai se encontrou com alguns amigos do partido e começaram a conversar sobre coisas paranormais. Um dos amigos começou a contar mais ou menos a mesma história que aconteceu com o nosso parente. Uma casa a um preço muito bom, bem localizada e com eventos paranormais semelhantes. Meu pai perguntou onde ficava essa casa. Surpreendentemente, era a mesma propriedade na rua Colón. O amigo a havia alugado quase um ano antes e não conseguiu ficar tranquilo com sua esposa e único filho, saindo do lugar no segundo mês de aluguel. Isso acontecia comigo muitas vezes, ou bom, costumava acontecer. Quase não acontece mais, mas em algumas noites, algo ou alguém ficava me observando. Tentei não ficar nervosa toda vez que sentia sua presença, mas é que eu ficava apavorada, estava com muito medo, porque a presença era extremamente forte. Cada vez que sentia isso, tentava não me mexer, até mesmo evitar respirar. Sentia que se fizesse o menor ruído ou movimento, essa coisa faria algo comigo. Mas uma noite, estava deitada de bruços, de barriga para baixo. Naquele momento não senti nenhuma presença, e pensava comigo mesma que talvez pudesse dormir tranquila naquela noite. No entanto, do nada, quando estava prestes a adormecer, sinto alguém tocar minhas costas. Na verdade, não tocar, mas acariciar, subindo lentamente em direção ao meu pescoço. Estava morrendo de medo, e o pior é que eu não conseguia me mexer, e também não queria abrir os olhos. Quando supostamente a mão chegou ao meu pescoço, aquela coisa o apertou. Doeu, apertava ao ponto de quase me sufocar, e naquele momento só pensava mexa-se, 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 quando isso passar, vou sair daqui. Essa maldita coisa ficou apertando meu pescoço por 20 minutos, foi uma eternidade para mim. Depois desse tempo, o aperto daquela mão parou de ser sentido e finalmente pude me mexer. Instantaneamente, pulei da minha cama, olhei a hora no meu celular e eram 2h30 da manhã. Apavorada, saí do meu quarto e dormi com minha mãe. Na manhã seguinte, verifiquei meu pescoço e não havia uma marca notável, mas ainda estava doendo. Não quero mais sentir essa experiência, mas sei que não será a única, porque depois disso muitas outras coisas aconteceram comigo. Sinto que há alguém nesta casa, até mesmo minha mãe concorda. Ela nos ouve, a mim e ao meu irmão, quando na verdade não estamos em casa. Parece que alguém abre a porta principal, mas na realidade ninguém chegou. Quando chego em casa, alguém me responde, mas na verdade a casa está vazia. Essas coisas ainda acontecem, mas tento me acostumar, só espero que não voltem a acontecer. Quando criança, sempre fui retraído, não era dos que tinham muitos amigos e geralmente brincava sozinho.
Morava com meus avós, já que meus pais faleceram em um acidente de trânsito anos antes. A casa era uma daquelas moradias de estilo colonial, muito grande, com quartos que estavam fechados, móveis cobertos por panos, acumulando poeira. Pertencia à minha família por mais de um século, e embora agora seja muito antiga para ser habitada, vamos visitá-la de vez em quando. A história que vou contar aconteceu quando eu tinha 8 anos. Costumava não ter espelho no meu quarto sem motivo aparente. Uma tarde, um senhor passou vendendo espelhos com molduras de madeira. Minha avó decidiu me comprar um, pois facilitaria minha arrumação pessoal todas as manhãs. Era um espelho de corpo inteiro, com uma moldura de madeira preta que podia ser ajustada perfeitamente. Foi o dia em que tudo começou. Pesadelos começaram a ocorrer todas as noites sem falta. Eu acordava sem motivo aparente, bastante agitado. Meu cachorro chorava para o espelho e depois tentava sair correndo do meu quarto. Eu me encontrava em um terrível vazio noturno ao acordar, constantemente olhando para o nada, em outras ocasiões, encarando o espelho fixamente. Uma noite, vários meses depois disso, sob o frio noturno, eu estava tranquilamente dormindo quando batidas em um vidro começaram a ecoar pelo quarto. Meu medo era que viesse das minhas janelas, eu não saberia o que fazer se fosse assim. Fechei os olhos e respirei profundamente, tentando me concentrar no som, tentando distinguir de onde vinha. E então percebi. Fora das minhas janelas, só havia silêncio e escuridão, os vidros das minhas claraboias não eram a origem do som, mas algo dentro do quarto. Apenas tentei apertar os dentes e não dar a menor indicação de que estava acordado, só queria dormir novamente. Dias depois, contei ao meu avô o que aconteceu. Essa é a razão de não termos espelhos na casa, meu querido, ele disse. Aparentemente, o Alzheimer da minha avó estava avançado a ponto de não se lembrar dessa premissa. Guardamos o espelho em um dos quartos e o cobrimos com uma velha coberta. Os batimentos cessaram com o tempo, eu acredito. Vou contar o que aconteceu com uma tia aqui em Culiacão. Há 30 anos, quando ela acabou de se casar, comprou uma casa que ficava ao lado do cemitério. Ela nunca imaginou o que aconteceria lá. Nos dias em que ela se instalou com móveis, quartos e suas coisas, começaram a acontecer muitas coisas estranhas. Minha tia tem 9 irmãs, incluindo minha mãe, e como a casa era grande, outras 2 tias moravam com ela. A casa ficava perto da casa da minha avó, então quase sempre havia muita gente, e às vezes ela ficava sozinha. Uma noite, ela ficou com outra tia. Quase na hora de dormir, começou a ouvir muitos passos e pessoas caminhando e conversando, como se fosse uma festa, no andar de baixo. Ela não ficou assustada porque pensou que todos tinham chegado cedo da festa. Quando desceu para atender as pessoas, percebeu que não havia ninguém. Ficou surpresa, mas não assustada, então voltou a se deitar. Novamente, à meia-noite, ouviu batidas na porta de casa. Pediu à minha outra tia que a acompanhasse porque era tarde, e foram abrir a porta, mas não havia ninguém. A rua estava deserta. Ficaram um pouco assustadas e foram dormir. No dia seguinte, de manhã, não contaram nada porque poderia ter sido uma brincadeira ou algum bêbado. Não era nada paranormal, e uma delas foi embora, deixando minha tia, a dona da casa, sozinha. Ela começou a lavar a louça e terminou, depois começou a passar o pano na sala quando começou a ouvir que as colheres e os garfos começaram a se mexer sozinhos. Ela se assustou e subiu para o seu quarto, onde ficou por um tempo. Mais tarde, ainda ninguém tinha chegado porque estavam indispostos por causa da festa, e ela saiu para o quintal para lavar roupa. Era um daqueles quintais grandes com uma árvore atrás, e logo ao lado estava o cemitério. Começou a lavar a mão, e de repente ouviu uma voz atrás dela, na direção da árvore, dizendo palavras inaudíveis: "E Rosa, ore para trás, e Rosa, ore, Rosa." Minha tia, ao ouvir isso, ficou petrificada de medo porque sabia que não havia ninguém em casa, e era uma voz espectral. Sem olhar para trás, ela se dirigiu ao seu quarto para se esconder. Já por volta das 17 horas, todos chegaram e estranharam ver minha tia em cima no quarto. Ela contou tudo, e meus outros parentes, ao ouvirem isso, disseram que todos já tinham passado por algo assim, não tão forte, mas coisas se mexeram. Ninguém teve coragem de contar a ela. Minha tia morou meses nessa casa e a vendeu. Pouco tempo depois,
Descobrimos que os novos proprietários derrubaram a casa para construir uma nova, e ao derrubar a árvore, encontraram uma caixa de madeira cheia de moedas de ouro. Não o suficiente para ficarem ricos, mas várias. Minha tia me disse que ela acredita que os espíritos queriam dar a ela a caixa, e por isso falavam com ela, mas ela nunca teve coragem de olhar. Não tenho histórias boas, mas lá vai uma. Quando eu tinha uns 11 anos, estava com meu primo, maior que eu por uns 3 ou 4 anos, no estádio Vítor Jará. Naquela época, eu não tinha uma compreensão clara de tudo o que tinha acontecido lá, eu só via sempre uma cadeira branca nas arquibancadas, que era onde Vítor Jará esteve. Enfim, estávamos dando voltas pelo subsolo, um lugar quase sempre escuro e onde realmente quase nunca havia ninguém, mais ou menos ao nível do campo, e entramos em um corredor estreito com portas dos lados e uma no final. Meu primo foi até a última porta do lado, eu estava atrás dele. Não lembro porquê, mas ele segurou a maçaneta da porta na tentativa de abri-la, sem forçar nada, e claro que não abriu. Todas estavam sempre trancadas, mas ele deixou a mão na maçaneta. Eu só observava, e de repente, esse cara começa a correr desesperado pra caramba. Consegui segurar sua camisa para não ficar lá sozinho, já que eu não corria tão rápido. A questão é que, depois que nos afastamos bastante, ele me disse que sentiu alguém girando a maçaneta do outro lado e se assustou. Não tenho como provar se ele estava zoando comigo ou se realmente sentiu isso, mas até hoje ele não disse que era mentira.